Agora vamos cuidar da aposentadoria? Vamos. Doutora Marta Geller, advogada, está aqui com a gente. Feliz ano novo. Pra você também. Obrigada por ter vindo. Você mudou o cabelo? Mudei, né? Tá bonito. Obrigada. Diferente. Aí é legal. Eu às vezes faço o meu lisinho assim, acho bonito pra dentro. Fica tão charmoso. E aí a gente começa a ano, às vezes quer mudar também, né? É bom, né? Dar uma repaginada. Já tá a todo vapor? A todo vapor e com boas notícias. Que notícias boas. boas. Conte então, por favor. Porque o ano passado, Olga, o Supremo Tribunal Federal, ele teve um julgamento favorável aos segurados. Então, todas as pessoas que ficaram com seus benefícios limitados no teto, há uma controvérsia aí do período, tá? Os advogados, eles defendem que de outubro de 88 até dezembro de 2003, as pessoas que tiveram seus benefícios limitados no teto da época, toda vez tem um teto vigente. Então, quando a média das suas contribuições resulta num valor acima do teto que está vigorando naquele momento, então a pessoa fica com o valor limitado e o excedente é desprezado e a pessoa perde esse valor. Então, o que o Supremo fez? Ele deu a essas pessoas o direito de reaver esse dinheiro. E isso é muito bom. São 131.161 benefícios que vão ser revistos agora, até maio, segundo dados oficiais do Ministério da Previdência. E quem está vendo a gente nesses momentos assim, mas será que eu estou nessa lista? Como é que faz? Pois é, como é que faz? É só você mandar um e-mail aqui para o Manhã Gazeta com o valor que está na sua carta de concessão. Você tem que pegar a sua carta de concessão e anotar o valor que está lá da renda mensal inicial. Manda para cá e a gente vai dizer se tem ou não tem. Né? Algumas cartas de concessões, Olga, são mais fáceis de serem visualizadas pelos segurados. Como é que faz para ele saber? Existe um asterisco e a expressão escrito, limitado no teto. Se acontecer, se você visualizar isso na sua carta de concessão, significa que você é uma dessas pessoas que vai ser contempladas com esse reajuste. Ah, sim. A direita aqui do papel? A direita do papel. A direita do papel tem um lugar lá que tem um asterisco e... Limitado no teto. Limitado no teto. Está escrito isso. Então, você estará... Contemplado. E aí, os valores que o Ministério da Previdência informou que vão ser pagos, em média, R$10 mil, podendo chegar a R$50 mil de atrasados. Tá? O valor do benefício mensal pode ser aumentado em até 39%. E os atrasados, que é um período de 5 anos, que o resto prescreve, o montante que foi informado é esse, entre 10 e 50 mil reais. Vai receber tudo uma pancada? Não, esse aí é que tá. Ah, não recebe tudo uma vez? Não vai Eu não estou beneficiada, não estou aposentada, mas eu já fico curtindo essas coisas, que é tão bom quando tem boa notícia para os aposentados, né? É verdade. Não vai receber tudo de uma vez. A proposta, até um determinado valor, eles ainda não informaram qual será esse valor determinado, mas vai ter uma tabelinha, então eles vão pagar em algumas parcelas. Acredito que em 5 parcelas, dependendo do valor, e os valores mais altos em mais vezes. Quem tem ação já ajuizada com esse objeto, Olga, vai também receber, não precisa obrigatoriamente aderir a essa proposta de acordo, porque quando há uma decisão assim de repercussão geral, o Ministério da Previdência propõe, por meio de carta, correspondência, esses segurados vão receber uma correspondência em suas residências, por isso a importância de você estar sempre com o endereço atualizado, né? Para te acharem. Para te acharem, e aí você é ou não obrigado a aderir àquele, quer dizer, você não é obrigado a aderir àquele acordo, você adere ou não se quiser, tá? Então, se você tem ação ajuizada, você vai verificar em que pé está essa sua ação, quanto tempo ela ainda vai demorar. Como já existe esse julgamento do Supremo, as ações, então, todas elas o juiz, mesmo se ele tem uma convicção diferente daquela do Supremo, ele é obrigado a julgar daquela forma. Então, ele vai julgar favorável a você, segurado, que entrou com essa ação. Basta você aguardar essa decisão, e isso vai ser automático, porque o que os juízes fazem nesse momento, quando há uma decisão assim de repercussão geral? Eles puxam todos os processos que estão sob seus cuidados com aquele objeto e já aperta aquele botão com aquela sentença já favorável. Então, isso vai ser rápido. E uma vez sentenciado, você vai receber isso tudo de uma vez. Então, converse com o seu advogado, se você tem um advogado constituído no processo, para verificar o que é melhor para você, optar ou não por esse acordo. O acordo só em maio, viu, Olga, a previsão.
Até maio a mas gente... passa rápido. Mas é uma previsão e passa rápido, exatamente. E tudo bem, não, vai receber de pingadinho, de repente, em prestação, mas tudo bem, que bom que vai receber. Exatamente, né? exatamente. Muito bem, a gente tem perguntas do povo para você, minha querida Marta Geller, advogada aqui, especialista em direito previdenciário. Vamos lá. Oi, meu nome é Jorge. Quero saber qual a idade mínima para aposentar. Idade mínima. Então, Olga, na verdade, por tempo de contribuição, não existe na lei para o segurado do INSS uma idade mínima para aposentadoria. Basta o homem ter 35 anos de contribuições comprovadas para o regime, né, para o INSS, que ele pode, então, solicitar a aposentadoria dele. A única diferença é que, como ele não existe a idade mínima, o legislador, desde 99, criou o fator previdenciário, que é aquele redutor que a gente até já conversou aqui, uma ocasião, que vai diminuir o valor do seu rendimento. Agora, se você não quer ter a incidência desse redutor, que é o fator previdenciário, e você já tem os 35 anos de contribuição, então você bota na ponta do lápis e verifica se vale a pena esperar fazer 65 anos de idade. Por quê? Porque aí, nesse momento, a aposentadoria por idade, o fator só vai incidir se ele for para beneficiar o seu benefício. Senão, ele não incide e aí você recebe integralmente o valor da sua aposentadoria. Por idade, Olga, basta ter 15 anos de contribuição, tá? Então, 65 para o homem, 60 anos para a mulher, 15 anos de contribuição, aposenta. Vamos à próxima pergunta. Oi, meu nome é Edjalma. Eu gostaria de saber como são reajustadas as aposentadorias. Boa pergunta. O reajustamento que se dá anualmente é pelo INPC, né? Tem sido pelo INPC de uns anos para cá. Desde 97, o salário mínimo ele tem sempre um reajuste maior do que aqueles que ganham acima do salário mínimo. INPC é Índice Nacional de Preços? Índice Nacional de Preços. De uns tempos para cá, com essa mobilização dos aposentados, hoje eles até sindicato de aposentados, é engraçado a gente falar em sindicato, porque o aposentado não trabalha. Mas no Brasil, então, organização, e no Brasil o aposentado pode trabalhar, porque ele começa a trabalhar muito cedo, se aposenta cedo e não sai do mercado de trabalho. Então, o que acontece? Existem até sindicatos de aposentados. E essa mobilização fez com que os aposentados lutassem e conseguissem ter o INPC mais o PIB. Então, o reajustamento do valor das aposentadorias tem acompanhado também esse crescimento do país, né? Porque os aposentados colaboram com o crescimento. Cresce o PIB, aumenta o PIB e aumenta também o índice de reajuste. Isso mesmo. Vamos a mais uma pergunta. Meu nome é Aníbal. Eu queria saber quanto tempo, em média, uma pessoa leva do começo até o fim do processo de aposentadoria. Boa pergunta também. Tem pessoas, Olga, que levam anos e é uma peregrinação para conseguir a aposentadoria. Né, mulher? E hoje você vê até propaganda, olha, não é necessário contratar ninguém, realmente não é. Hoje existe o sistema DataPrev, que é o sistema informatizado da Previdência Social. E esse sistema, ele tem todos os dados. Se você for lá, Olga, você vai puxar todos os dados da sua vida profissional, desde o começo até hoje. Tá tudo registrado. E aí você vai verificar se está ou não tudo registrado lá. Esse é o problema. Então, a gente tem esse dever, essa obrigação como trabalhador. Mas eu, por exemplo, posso Você acessar? pode acessar. Não mais pela internet, porque como há muita fraude, hacker, essas coisas, existe uma senha que você tem que ir pessoalmente na agência da Previdência Social, fazer essa senha, não dar essa senha para ninguém, e com essa senha, dali para diante, você passa a acessar os seus dados. Daí pela internet. Pela internet. Agora, para você obter o seu CNIS, que é esse Cadastro Nacional de Informações, ele dá um extrato para você do seu salário de contribuição, então todas as contribuições que você fez e que constam lá no sistema. E também de todos os vínculos que você teve e que constam no sistema. Por que eu falo constam no sistema? Porque nem todos podem estar lá. E se não estiver? E se não estiver, basta você levar o comprovante oficial, que seria a sua carteira de trabalho original, ou um holerite, documentos que comprovem que aquele vínculo existiu e que aquela contribuição foi feita. E aí você solicita por escrito, formaliza lá por escrito, existe um formulário para isso, preenche o formulário, apresenta a documentação original e a cópia, eles autenticam lá na hora e abrem esse procedimento. E aí esses dados vão ser inseridos no sistema. Depois de uns meses, você vai lá de novo, puxa esse extrato e vai verificar que foi retificado.
Se não foi por alguma razão, aí sim você começa essa peregrinação, que ele fala, porque quanto tempo? Depende. Se os seus dados estiverem todos lá, e a tendência é que cada vez mais isso esteja cada vez mais organizado né? E você cada vez mais fiscalizando esses dados, então a tendência é que você, quando estiver completando todos os requisitos para obter o benefício, vá lá à agência e na hora saia o benefício definido. Que maravilha, um raio-x da minha vida profissional. Quando tem aposentadoria especial, então o que é aposentadoria especial? Tem alguns períodos de trabalho que você ficou sujeito a alguns agentes insalubres, né? Então você, agentes físicos, químicos, biológicos, então você tem direito a reduzir esse tempo de contribuição. Certo. Aí nesses casos, Olga, demora mais, mesmo quando está tudo ok lá. Por quê? Você tem que apresentar laudos, provas de que aquela exposição realmente aconteceu durante a jornada de trabalho, e aí vai haver um técnico ou engenheiro de trabalho que vai analisar, né, isso dentro do INSS. Que dano aquilo causou à sua saúde. Exatamente, realmente. E por isso que às vezes demora mais, tá? Mas não pode demorar muito. Se demorar muito, o prazo legal são 30 dias para eles deferirem. Se demorar mais que isso, aí grite. vai à justiça. Isso mesmo. Mais perguntas? Meu nome é Celso, eu já sou aposentado e tenho uma dúvida, que é a seguinte: quem é aposentado pode continuar trabalhando com carteira assinada? Muito bem. Boa pergunta. Pode sim, Olga. Pode continuar trabalhando com carteira assinada. Houve um período em que uma lei proibia o aposentado de retornar ao trabalho. Essa lei foi julgada inconstitucional, então a pessoa que se aposenta, ela pode trabalhar. É uma anomalia no sistema? É, mas a nossa legislação permite. Por que eu digo que é uma anomalia? Porque aposentar-se significa o quê, Olga? Recolher-se aos seus aposentos. Deixar o trabalho para uma vaga se abra para aqueles que estão entrando no mercado de trabalho. Mas como nós, brasileiros, começamos a trabalhar com 14 anos na condição de aprendiz, e o que acontece? Vai chegar lá, aos 50 anos, estamos prontos para a aposentadoria. Mas estamos no auge da nossa idade. Exatamente. Então, pode sim continuar a trabalhar, vai continuar contribuindo obrigatoriamente para a Previdência Social, e aí surge aquela ação que você já deve ter ouvido falar, Olga, que é a desaposentação. A pessoa aposenta, continua trabalhando, e aí pode depois entrar com uma ação, é uma ação de risco ainda. O Supremo Tribunal Federal, quem sabe a gente está aqui ainda esse ano, no primeiro semestre, para dar essa notícia para vocês, vai julgar essa questão. E aí, julgando favorável ao segurado, ele fica mais confortável e vai poder obter de volta essas contribuições que ele verteu depois de aposentado. Muito bem. E perguntas por e-mail também. Entramos com pedido de revisão, não tem o nome da nossa telespectadora ou telespectador aqui. Pedido de revisão de aposentadoria do meu pai no começo do ano passado, até agora nada. Eu gostaria de saber quando nós iremos receber essa revisão. Nós somos do interior do estado de São Paulo. Tá, então existe, primeiro, se você tem um advogado, seu advogado deve lhe informar. Se você não tem, entrou sozinho no Juizado Especial Federal, existe um site onde você pode consultar. É o www.trf, aqui em São Paulo, 3.jus.br. Se você é de outro estado da federação e está nos assistindo, você entre nessa mesma página e vá lá, tem um mapa do Brasil, você clica em cima do seu estado e vai ter um link para a página do seu estado. E lá existe o sistema Push, Olga. Olha só que interessante. Chama Sistema Push, você se cadastra lá e coloca o e-mail onde você quer receber. Toda vez que o seu processo tiver um andamento, você vai receber um e-mail com as informações do seu processo. É muito importante que você faça isso, porque assim, quando você não precisa estar se deslocando ao juizado toda hora para saber o andamento. Houve uma movimentação, você recebeu esse e-mail, imprime e vá ao juizado pessoalmente. Porque como você não tem advogado, você tem esse direito de ter essa informação no balcão de informação do Juizado Especial Federal. Ok. Sônia Maria Damião. Ela diz que quer saber se tem direito a receber a diferença de aposentadoria. Ela fala que se aposentou no mês 6 de 97, com valor de benefício de R$ 948,53. E na época ela contribuía pelo teto. 97. Que mês? Mês 6. Ela trouxe uma tabelinha aqui que ela está consultando a tabelinha. É. 900 e? R$ 948,53. Não, agora não ficou limitado no teto dela, faltou pouco, viu? 957 era o teto da época. Então ela não está entre esses contemplados que nós falamos aqui, que vão receber esse reajuste. Por pouco. Por pouco, hein? Ela pode ter outro tipo de revisão, mas aí esse que a gente falou, não. Tá. Então esse não, Sônia. Vamos ver aqui.
Eu fui aposentada com 5 salários mínimos desde 94 e faz um tempo que só recebo 2. Quem eu devo procurar, doutora? O que eu faço? Então, se foi depois de março de 94, tá? Março de 94, lembra, Olga, daquela tabelinha da URV? Lembro. Que a gente andava com a maquininha e ficava dividindo tudo, né? É. Tabela de conversão da URV. Isso, exatamente. Então, se ela foi de março de 94 em diante, ela tem a URV e isso foi também objeto de um acordo administrativo que o INSS fez com os segurados. Então, se ela não foi contemplada, às vezes acontece. Ou ela não recebeu a carta, não estava atualizado o endereço dela, ela não ficou sabendo, ela pode estar indo atrás dessa revisão, pode ser feita e ela vai receber um reajuste. A questão de número de salários mínimos, realmente, por que ela está sentindo isso, Olga? Porque desde 97, o reajuste do mínimo é maior do que o reajuste que é dado para quem ganha acima do mínimo. Então, o que acontece? Há uma defasagem ao longo do tempo com relação ao número de salários mínimos. A gente não pode, tem que tirar da cabeça essa equivalência em número de salários mínimos com relação ao benefício. Infelizmente, a nossa legislação não manda que seja feito dessa forma. A Elaine é de Campinas. Bom dia para vocês aí de Campinas também. Ela disse que quer saber sobre a aposentadoria dos pais. Eles trabalharam uma vida toda, porém pouquíssimos anos com registro em carteira, ou seja, sem pagar a previdência. O pai tem 65 e a mãe 63. E ela pergunta se eles podem receber. Então, é uma tristeza que haja ainda esse tipo de conduta do empregador também, né, Olga? Sim, não pode não ficar sem registro em carteira. E você, empregado, não se sujeite a isso. Se você você não pode deixar de trabalhar, né? Porque não tem também outra opção. Sim. E está trabalhando dessa forma, você pode se inscrever na Previdência Social como contribuinte facultativo. Tá? Existe também aquela forma de você pode também fazer uma denúncia anônima no Ministério Público do Trabalho com relação a esse empregador, que é um mau empregador, que não registra e que não dá essa condição para o seu empregado. Né? E também o seu sindicato de classe, você pode estar procurando. Agora, se você deixou passar muitos anos nessa condição e você não tem essa contribuição, não lhe resta outra alternativa a não ser ingressar com uma ação judicial, uma ação trabalhista, para reconhecer esse vínculo trabalhista. Ela já está há muito tempo sem trabalhar? Não, eles... não falam essa informação. A vida toda. Quer dizer, um ou outro registro eles tiveram. Tiveram um ou outro e sempre sem registro e foram mudando, sempre foram mudando. Um está com 65, o pai está com 65 e a mãe com 63. Então, a mãe com 63 anos, se ela tem registros anteriores a julho de 91, registros anteriores a julho de 91, se você tem esses registros anteriores, aí você tem que ir numa tabelinha, que é uma tabela que traz o número de contribuições mínimas que você tem que ter para se aposentar por idade. Isso a mulher. Como que ela chega nessa E o homem tabela? é a mesma coisa. A tabela está no artigo 142 da Lei 8.213 de 91. Repete. Artigo 142 da Lei 8.213. 8.213. Se ela tiver uma Constituição em casa... Se ela tiver, na verdade, ela pode entrar na internet, colocar a Lei 8.213/91, artigo 142, ela vai lá, existe uma tabelinha. Nessa tabelinha, a gente também pode estar fornecendo para algum site que vocês tenham aqui, para que a pessoa acesse essa tabela. Aí, nessa tabela, ela vai verificar a idade, quando que ela fez 60 anos, e do lado tem o número de contribuições mínimas que ela precisa. É uma regra de transição, Olga, por quê? Porque até julho de 91... o número de contribuições mínimas para se aposentar por idade era de 5 anos. Então, você tinha que ter 5 anos de trabalho até julho de 91. Aí, quando você fizesse 60 anos ou 65 anos, você teria a aposentadoria por idade. Depois disso, olha o pulo que deu. De 5 anos passou para 15 anos esse tempo mínimo. Por que aconteceu isso? Porque a nossa pirâmide etária mudou. Né? Começou a nascer menos gente. Estamos vivendo mais. Vivendo mais. Então, o que acontece? 15 anos de contribuição. Quem já era assegurado antes, não é obrigado a ter os 15 anos. Ela tem essa regra de transição que está nesse artigo 142. Então, o que eu aconselho para ela? Verifique essa tabela e se tiver a oportunidade de ainda reclamar esse tempo de contribuição do empregador, entrar com a ação para poder reconhecer esse vínculo e recolher essas contribuições atrasadas para poder aposentar. Ele é a mesma coisa, 65 anos, ele já tem o tempo, né? A idade, ele só precisa ver na tabela do 142 quanto tempo de contribuição ele precisa ter. Certo. Marilena Augusta Vilares dos Santos de São Bernardo do Campo. Gostaria de saber o que é pedágio no INSS.
Eu fui calcular o meu, diz ela, de aposentadoria e apareceu que tenho 4 anos de pedágio. Então, o pedágio, Olga, eu vou dizer que é um dinossauro. Sabe por quê? O que é isso? Porque está em extinção já isso. Por quê? A Emenda Constitucional número 20, de dezembro de 98, ela criou o pedágio. Por quê? Porque existia a aposentadoria proporcional, né? Então, você poderia reduzir o tempo de... A mulher, ela precisa de quanto tempo de contribuição? 30 anos. Então, até dezembro de 98, se ela tivesse 25 anos de contribuição, ela podia se aposentar proporcionalmente. Tá? E o homem, a mesma coisa, ele tivesse 30 anos, 5 anos a menos, 30 anos em vez de 35, ele podia se aposentar proporcionalmente. Aí, em dezembro de 98, criou-se o pedágio. O que era o pedágio? Você tinha que ver quanto tempo a nossa ouvinte aqui, nossa telespectadora, ela tem que saber quanto tempo de contribuição ela tinha em dezembro de 98. Ótimo, se ela tivesse 10 anos, Olga, ela faz a conta aí do pedágio, era 40% do que faltava para ela contribuir para obter esse tempo mínimo de 25 anos. Então, se ela tinha 10 anos, faltavam 15 para ela ter os 25. Então, sobre os 15, ela tinha que pôr 40%. E aí, somar com os 25. Olha só. Então, por que eu digo que é um dinossauro? Porque qualquer cálculo que você faça hoje, tantos anos depois de 98, vai dar mais do que os 30 anos ou os 35. Por isso que a aposentadoria proporcional, ela se extinguiu. Então, o que ela faz? A Marilena. Ela espera ter os 30 anos de contribuição. E pronto. E vai se aposentar. A Márcia diz o seguinte, ela é instrutora de ensino de idioma e ela diz, posso requerer aposentadoria como professora? Ela é professora do quê? Ela diz o seguinte, instrutora de ensino de idioma. Então, a aposentadoria, o professor, Olga, ele tem uma aposentadoria com redução de tempo, é uma aposentadoria especial, né? Constitucionalmente garantida. Então, com 25 anos a mulher ou com 30 anos de contribuição o homem, professor de nível fundamental, médio e fundamental, né? O ensino curricular, da grade curricular, desde a pré-escola até o terceiro colegial, que hoje mudou, né? Não é mais, mas é o último ano do ensino médio. O professor tem direito a essa aposentadoria com essa redução de tempo. Onde ela busca informação? Ela tem que, como ela é de ensino de idiomas, ela tem que ver se essa escola está na grade do ensino do MEC, né, aprovado pelo MEC. Se é uma escola de idiomas particular, aí ela não é considerada professora com esse direito de redução. Será que a gente consegue responder mais essa? Vamos lá. A questão de 5 anos, o meu irmão faleceu e na época ele estava em litígio com uma empresa, saindo dela. Não conseguiu fazer a homologação e por isso o seu FGTS ficou preso na Caixa Econômica Federal. Quer tirar o dinheiro para a mãe, mas o INSS está alegando que para ela ter acesso a esse dinheiro, ela precisa antes receber uma pensão em nome dele pelo INSS, para assim só depois poder solicitar o FGTS do meu irmão. A mãe era dependente do meu irmão. O Reginaldo quer saber, então, se tem como entrar com uma ação contra a Caixa, só para a mãe poder ter acesso ao FGTS. Olha só que questão delicada, Olga. O pai e a mãe, para ele ser considerado dependente daquele filho, né, ele tem que fazer essa prova da dependência econômica. Não existe uma presunção de dependência econômica. Então, por isso que ele está tendo dificuldade. Talvez ele alega aí que a mãe era dependente, mas vai ver que foi requerer o benefício no INSS, o INSS negou, porque senão ele já estaria com o problema resolvido. E quando o INSS concede o benefício, sai uma certidão, que é uma certidão de PIS, Fundo de Garantia. Com esse documento você vai à Caixa e saca na hora o fundo. Como no caso ela não conseguiu o benefício previdenciário, basta pedir um alvará. Se ele não deixou herdeiros nem nada, entra com pedido de alvará judicial, não precisa nem entrar com ação contra a Caixa, na Vara da Família. Vara da Família e Sucessões. Vara da Família e Sucessões e solicita um alvará e se não há herdeiros e ela é a única sucessora, né, no caso, porque o Reginaldo. Aí ela recebe com esse alvará, ela vai à Caixa e a carteira de trabalho e saca o fundo de garantia. Muito bem. Doutora Marta Geller, olha, tem que voltar com mais frequência, porque Obrigada. Muita pergunta. Será um prazer. Tem algum site que as pessoas possam te encontrar? Tem sim, é o www.advocaciaprevidenciaria.adv, abreviação de advogado, adv.br.
Lá você também pode consultar as dúvidas mais frequentes durante o mês. Até a próxima. Obrigada, Olga. Obrigada por ter vindo, Prazer. tá, querida? Muito obrigada. E você pode continuar mandando a sua pergunta, que na próxima ela vai responder.